Fala galera, eu sou o Júnior Pacheco, seja bem-vindo ao canal Ideologia Analítica. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa aquele like e também não esquece de ativar o sininho para receber novos vídeos. Galera, hoje vou continuar com a série do livro Sapiens. Para você que não conhece o livro Sapiens, tem 2 vídeos no canal referente ao livro e também dá uma pesquisadinha aí que você vai ver sobre o que fala o livro. É muito assunto e são todos conteúdos muito legais. Como no outro vídeo eu falei, eu vou fazer em vários tópicos, beleza? Então hoje falarei sobre o nosso cérebro. Apesar de muitas diferenças, todas as espécies humanas têm em comum várias características que as definem. Mas notadamente os humanos têm um cérebro extraordinariamente grande em relação aos outros animais. Mamíferos pesando 60 quilos têm um cérebro com um tamanho de 200 centímetros cúbicos. Os primeiros homens e mulheres, há cerca de 2,5 milhões de anos atrás, tinham o tamanho do cérebro entre 1.200 centímetros cúbicos a 1.400 centímetros. Os cérebros dos neandertais eram ainda maiores. Que a evolução devesse selecionar cérebros maiores pode nos parecer óbvio. Somos tão apaixonados por nossa inteligência superior que presumimos que, se tratando da capacidade cerebral, mais deve ser melhor. Mas se fosse assim, a família dos felídeos também teria produzido gatos capazes de fazer cálculos e porcos teriam a essa altura lançado seus próprios programas espaciais. Mas por que os cérebros gigantes são tão raros no mundo animal? E também não é fácil de carregar, ainda mais com um crânio pesado, No Homo sapiens, o cérebro equivale a 2 a 3% do peso corporal e consome cerca de 25% de energia do corpo quando está em repouso, em relação aos outros animais que apenas 8% de energia quando estão em repouso. Então esses humanos arcaicos pagaram por ter esse cérebro grande em 2 maneiras. Em primeiro lugar, eles passaram mais tempo em busca de comida. E em segundo lugar, seus músculos atrofiaram. É como um governo desviando dinheiro da defesa para a educação. O que aconteceu então foi que os humanos desviaram energia dos bíceps para os neurônios. Dificilmente a gente pensaria que isso é uma boa estratégia para a sobrevivência nas savanas. Um chimpanzé, por exemplo, não pode ganhar uma discussão de um Homo sapiens, mas ele pode nos partir ao meio como se a gente fosse uma boneca de pano. O mano não quis me dar açaí. Tu não quer me dar açaí, agora eu vou te matar. George, desculpe, George, não interessa. Hoje o nosso cérebro grande é uma vantagem, porque a gente pode produzir carros e armas, a gente pode nos locomover mais rápido do que os chimpanzés e também a gente pode criar armas para atirar neles de uma distância considerável, em vez de entrar em um combate corpo a corpo com algum chimpanzé. Isso é uma das coisas que nosso cérebro grande nos proporcionou. Mas carros e armas são um fenômeno recente. Por mais de 2 milhões de anos, as redes neurais continuaram a se expandir. Mas então o que impulsionou o Homo sapiens ter um cérebro tão grande durante esses 2,5 milhões de anos? Na verdade a gente ainda não sabe. Outro traço humano é que a gente fica ereto sobre 2 pernas. Ficando ereto é bem mais fácil da gente localizar inimigos ou algum animal de caça. Isso nos dá um grande benefício em relação aos outros animais. Porque ao ficar eretos, a gente consegue esquadrilhar o campo e ver se tem algum animal de caça ou também ver se tem algum animal que a gente possa caçar para matar e também para sobrevivência. E os braços, então, que são desnecessários para a locomoção, são usados para sinalizar ou para atirar pedras, e pegar alguma coisa para bater em algum animal, etc. Quanto mais coisas as mãos conseguiam fazer, mais sucesso, então, o indivíduo tinha na savana. De modo que a pressão evolutiva trouxe cada vez mais uma concentração, cada vez maior de nervos e músculos nas mãos e nos dedos. Em consequência, os humanos podem realizar tarefas muito complexas usando as mãos. Galera, outra coisa interessante que talvez você não sabia é do nosso polegar opositor. O nosso polegar opositor e a nossa capacidade cognitiva foi uma das coisas que nos proporcionou a chegar aonde a gente chegou na cadeia alimentar. Por quê?
Polegar opositor faz com que o nosso dedo vá ao encontro aos outros dedos, nos ajudando então a poder pegar ferramentas, a poder manipular objetos grandes, objetos pequenininhos, animais não conseguem fazer, mas a gente consegue. E também a capacidade cognitiva, que eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, beleza? Outra curiosidade interessante é de um músculozinho que a gente tem aqui, ó. Se vocês fazerem assim, ó, vocês vão ver esse músculozinho aqui, ó. Esse músculozinho aqui, ó. Esse músculozinho aqui não serve para praticamente nada. Bom, mas por que então a gente tem esse músculo? A gente não usa ele mais, mas a gente usava. Como assim a gente usava? A gente usava quando a gente estava lá no tempo atrás, nas savanas, como primatas, correndo de animais, a gente tinha que subir em árvores para poder, escapar. Então acabou fortalecendo a nossa pegada, para que a gente não caísse das árvores. Então, creio eu que os macacos devem ter esses músculos, ou até músculos muito mais fortes, para poder segurar nas árvores, mas a gente tem esse músculo e a gente carrega ele até hoje, mesmo a gente não usando mais na sociedade moderna aonde a gente vive. Show de bola! Se você não sabia dessa curiosidade e gostou, clica aí, se inscreve no canal e também já deixa aquele like para ajudar o canal. Então isso nos proporcionou muita coisa legal, Então a gente pode fazer muitas ferramentas e etc. Os primeiros indícios de ferramentas dos humanos foi há cerca de 2,5 milhões de anos atrás. E a manufatura e o uso de ferramentas é assim que os nossos arqueólogos reconhecem a nossa ancestralidade. E a manufatura e o uso de ferramentas, Então são assim que os arqueólogos reconhecem a nossa passagem por esse mundo, Reconhecem todas as outras versões anteriores de nós através dessas coisas. Mas caminhar com a coluna ereta tem lá suas desvantagens. O esqueleto de nossos ancestrais primatas se desenvolveu ao longo de milhões de anos para sustentar um corpo relativamente grande com uma cabeça pequena. Adaptar-se a uma posição ereta foi um grande desafio, ainda mais que a nossa estrutura precisou sustentar o peso de um crânio extra grande. A humanidade pagou por sua visão elevada e suas mãos habilidosas, com dores nas costas e rigidez no pescoço. As mulheres pagaram mais ainda. Um andar ereto requeria quadris mais estreitos, constrangindo então o canal do parto. E isso justamente quando a cabeça dos bebês estava se tornando ainda maior. A morte durante o parto se tornou uma das maiores preocupações das fêmeas. As mulheres então que davam à luz mais cedo, quando a cabeça do bebê era pequena, elas se saíam menor. Já em relação às outras mulheres, que o bebê já estava com a cabeça maior, se saíam muito pior. Então as mulheres que tinham os filhos prematuros, elas se saíam melhor e elas também sobreviviam para futuramente ter mais filhos em relação às outras mulheres que acabavam morrendo. Em consequência, a seleção natural favoreceu partos precoces. E de fato, em relação aos outros animais, os humanos então nasciam prematuramente, quando muitos dos seus sistemas vitais ainda estão subdesenvolvidos. Mães solitárias dificilmente conseguiam obter comida para sua prole e para alimentar o seu bebê. Criar filhos requeria uma ajuda constante de vizinhos e até mesmo da sua família. É necessária uma tribo para criar um ser humano. A evolução assim favoreceu aqueles capazes de formar fortes laços sociais. Além disso, como os humanos nascem subdesenvolvidos, eles podem ser educados e socializados em medida muito maior do que qualquer outro animal. A maioria dos mamíferos sai do útero como cerâmica vidrada saindo de um forno. Qualquer tentativa de moldá-los novamente apenas irá rachá-los ou quebrá-los. Os humanos saem do útero como um vidro derretido saindo de uma fornalha. Podem ser retorcidos, esticados e moldados com surpreendente liberdade. É por isso que hoje podemos educar nossos filhos para serem cristãos ou budistas, capitalistas ou socialistas, bélicos ou pacifistas.
Presumimos então que um cérebro grande, o uso de ferramentas, uma capacidade superior de aprender e estruturas sociais complexas são vantagens enormes. Parece óbvio que esses atributos tornaram a humanidade o animal mais poderoso da Terra. Mas os humanos desfrutaram de todas essas vantagens por 2 milhões de anos, durante as quais continuaram sendo criaturas fracas e marginais. Assim, os humanos que viveram há 1 milhão de anos, apesar de suas ferramentas e de muitas outras coisas, eles viviam com medo de outros mamíferos maiores que eles. E eles também raramente caçavam animais grandes. Eles viviam mais era colhendo plantas, pescando, fazendo uma coisa que não era tão perigosa. Pegando insetos, capturando animais pequenos e comendo a carniça deixada por animais mais ferozes que eles. Um dos usos mais comuns das primeiras ferramentas de pedra foi abrir os ossos para chegar até o tutano. Para quem não sabe, o tutano é aquela gordurinha que tem dentro dos ossos. Bom, mas por que o tutano, Tendo tantas outras carnes, por que o tutano? Bom, galera, eu vou dar um exemplo muito básico. Imagina lá que nossos ancestrais estavam lá na savana e viram leões comendo uma girafa, por exemplo. Beleza, você não iria lá enfrentar os leões, para poder pegar a carne, para você. Você iria esperar, ela comer, e o que restou você poderia ir lá e comer, Mas antes de você, teria outros animais ainda mais ferozes que iriam lá. Então, basicamente, nossos ancestrais ficariam só com a rapinha de toda aquela carne, porque antes deles tinham os chacais, e tinham outros animais ainda mais ferozes, então eles não ousariam a se meter com eles, então eles teriam que deixar os animais comer um pouco da carne lá e depois eles olhar para ver se não tinha algum outro animal mais feroz perto, então tentar achar um pedaço de carne comestível, digamos assim, Então, ao longo de muito tempo fazendo isso, eles acabaram descobrindo que dava para abrir os ossos para poder comer essa gordurinha que era rico em nutrientes. Claro, eles não sabiam disso, mas já era algo que eles poderiam comer, Então, imagina só, você se deparar lá com praticamente um animal inteiro só com osso, Então, você não vai comer o osso, não tem o que fazer. Então, você vai tentar tirar um máximo de carne e de outras coisas comestíveis daquele animal. Isso então, pessoal, é muito importante, para entender a nossa história e a nossa psicologia. A posição, do Homo sapiens na cadeia alimentar até tão pouco tempo atrás era solidariamente intermediária. Durante milhões de anos, os humanos coletavam o que podiam, e eram caçados por animais muito ferozes. Somente há 400 mil anos que várias espécies do homem começou a caçar grandes animais. E só nos últimos 100 mil anos, em relação ao Homo sapiens, que a gente deu esse salto na cadeia alimentar. Mas esse salto espetacular do meio para a cadeia alimentar trouxe sérias consequências. Outros animais na pirâmide, como leões e tubarões, evoluíram para essa posição gradualmente, ao longo de milhões de anos. Isso permitiu que o ecossistema se adaptasse, lhe adaptasse para que eles não fizessem um estrago em massa. Porque imagina, um leão é muito feroz e um tubarão também. Imagina se o ecossistema não tivesse tomado uma posição. Eles iam tacar o terror em todo mundo. Isso permitiu que o ecossistema então desenvolvesse formas de compensação e equilíbrio para que não houvesse tanta destruição de leões e tubarões em excesso. Porque imagina, leão é muito feroz, tubarão também. Imagina então o que seria dos outros animaizinhos se o ecossistema não tomasse uma medida contra isso. Mas você deve estar se perguntando, como assim o ecossistema tomou medidas para que eles não fizessem uma destruição? Bom, basicamente, à medida que os leões ficaram mais ferozes,
as gazelas começaram a correr mais rápido, as hienas cooperaram melhor e os rinocerontes começaram a ficar mais mal-humorados. Diferentemente de nós humanos, infelizmente o ecossistema não teve tempo para fazer alguma coisa, né, para que a gente não fizesse uma destruição em massa com os outros animais. Infelizmente, galera, porque com a natureza ela fez com o leão e com o tubarão, ela sim podia ter feito com os humanos. Só que a posição dos humanos do meio da pirâmide para o topo foi tão rápida que a natureza, que o ecossistema não teve tempo de fazer praticamente nada. Além disso, galera, os próprios humanos não tiveram tempo de se ajustar. A maior parte dos grandes predadores do planeta são criaturas grandiosas. Milhões de anos de supremacia os encheram de confiança em si mesmos, tendo sido, galera, até tão pouco tempo atrás, um dos primatas oprimidos por uma grande galera de animal que caçava a gente. Somos tomados então por medos e ameaças quanto à nossa posição, o que nos torna então rapidamente cruéis e perigosos. Muitas calamidades mortais de guerras e grandes catástrofes ecológicas resultaram desse ato apressado. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, deixa aquele like e não esquece, galera, de ativar o sininho da notificação para que assim você receba vídeos novos, né, sem precisar entrar no canal para ver se tem vídeo novo.